Meus amados irmãos, mesmo sentados, abramos as nossas Bíblias no texto que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Diz assim a santa palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Verso 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu, desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. Amém e amém. Que o Santo Espírito de Deus aplique nos nossos corações esta palavra e, como pedimos em oração, que por intermédio da palavra sejamos edificados, alimentados e fortalecidos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda epístola, irmãos, com o objetivo, em primeiro lugar, de louvar a Deus pela existência daquela igreja, pela obra que o Espírito Santo estava realizando ali na vida daqueles irmãos. É tanto que o capítulo 1 é um capítulo que expressa louvor a Deus pela fé, o amor e a esperança que tem crescido na vida daquela igreja. Conforme nós lemos do verso 3, do capítulo 1 em diante, ele louva a Deus, porque apesar das lutas, apesar das tribulações, o Espírito Santo está operando na vida da igreja e fazendo com que a igreja, mesmo em meio às dificuldades, esteja frutificando. Essa é a obra de Deus na vida do povo do Senhor. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo escreveu esta carta para também esclarecer alguns pontos que estavam mal compreendidos a partir da sua primeira epístola. O apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola, e na primeira epístola ele falou muito a respeito da volta de Cristo. Ele falou muito a respeito do tema da escatologia. E alguns
algumas pessoas começaram a apresentar distorções, interpretações equivocadas a respeito da volta de Jesus. Algumas pessoas se introduziram na igreja apresentando um ensino errôneo, e isso estava trazendo perturbação, estava trazendo confusão. Veja, irmãos, o perigo do falso ensino dentro da igreja. O perigo da falsa interpretação bíblica. Diz que os irmãos estavam confusos, estavam perturbados. Essa a palavra que o apóstolo usa no verso 2, nem vos perturbeis. Essa frase que nós encontramos no versículo 2 do capítulo 2. Então, diante deste quadro de interpretações equivocadas que estava gerando confusão e perturbação, o Espírito Santo, portanto, move o coração do apóstolo para que ele escreva esta segunda epístola, e nesta segunda epístola ele vai trazer maiores esclarecimentos a respeito da volta de Cristo Jesus. E essa questão do falso ensino estava não só trazendo perturbação, mas alguns irmãos estavam até abandonando os seus compromissos, o seu trabalho, porque os falsos mestres haviam afirmado que Jesus voltaria de maneira súbita, né, que voltaria de maneira imediata. E então o apóstolo Paulo escreve especialmente esse segundo capítulo para apresentar 3 verdades sobre a vinda do Senhor. 3 verdades importantes sobre a vinda do Senhor que aprendemos por intermédio da santa palavra de Deus. E a primeira verdade que nós aprendemos, à luz do texto lido, é que a vinda do Senhor será precedida de 2 importantes eventos. A vinda do Senhor, ela será súbita, mas ela não será imediata. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, porque ela será precedida de 2 importantes eventos. E quais são esses 2 importantes eventos que precederão a volta gloriosa de Jesus Cristo? Ele diz isso claramente no versículo de número 3, observe aí na sua Bíblia. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Que ninguém vos engane. Ou ele tinha dito isso no versículo 3, ou por espírito, porque alguns afirmavam, conforme o versículo 2, que tinham recebido uma nova revelação pelo Espírito. Então, eles usavam o Espírito, o discurso em nome do Espírito, talvez até para marcar datas da volta de Cristo. Então ele diz, ninguém vos perturbe, nem por Espírito, nem por palavra, nem por carta. Ninguém vos engane, porque, verso 3, isto, ou seja, a volta gloriosa de Jesus, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, claramente, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma que a volta gloriosa de Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, ela não acontecerá sem que preceda esses 2 eventos. O primeiro, a apostasia. Apostasia é um termo que aponta para a ideia de rebelião contra a vontade de Deus, rebelião contra o próprio Deus, contra o Evangelho de Deus, contra a palavra de Deus. A história da igreja, irmãos, ao longo da história da igreja, sempre existiu apostasia. A apostasia é uma realidade que está presente na vida. A igreja tem enfrentado períodos de rebelião, períodos de apostasia, períodos de dificuldade. Mas o que o Espírito Santo nos revela é que quando se aproximar a volta de Cristo, haverá a apostasia. Um tempo significativo, intenso, de abandono das verdades do Senhor. Haverá a apostasia. O próprio Jesus ensinou a respeito disso, em Mateus, no capítulo 24,
No versículo de número 10, quando ele ensina sobre este tema, Jesus diz assim, em Mateus 24:10: neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja que ele usa a expressão muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nestas palavras, Jesus ensina a realidade da apostasia como um sinal de aproximação de sua volta, de seu retorno glorioso. Observemos, meus amados irmãos, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está afirmando em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, que haverá esse tempo de apostasia, de rebelião contra Deus, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, e muitos se deixarão seduzir pelo falso ensino, pelo engano, pela rebelião contra a palavra de Deus, mas os verdadeiros filhos de Deus se manterão firmes na palavra de Deus. O Senhor está, pelo Espírito Santo, alertando a igreja que virá a apostasia, o tempo da negação da verdade de Deus, o tempo da rebelião contra a palavra do Senhor e contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos enganei, não vos enganeis. Antes que ele volte, antes que a trombeta toque, haverá a apostasia, mas que Deus nos conceda a graça de nos mantermos firmes e constantes na palavra do Senhor, no Evangelho da graça, em nome de Jesus. O pastor William Hendricks, comentando esse texto, ele diz: a fé a qual os filhos aderem por algum tempo, de maneira meramente formal, será afinal completamente abandonada por muitos filhos. Aqueles que apenas formalmente estão apegados à fé, ao Evangelho. Aqueles que apenas estão nominalmente apegados à palavra de Deus, no tempo da apostasia, abandonarão a fé, a palavra, o Evangelho. Ele continua dizendo o seguinte: o uso do termo apostasia, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, sem um adjetivo adjunto, põe em realce o fato de que, de uma maneira geral, escute por favor, a igreja visível abandonará a fé genuína. Olha, irmãos, que informação assustadora. Jesus está dizendo que virá a apostasia, o tempo da negação da sã doutrina, o tempo da rebelião contra a palavra de Deus. E este movimento enganoso será tão sedutor que muitos que estiverem na própria igreja visível, talvez não, certamente abandonarão a fé genuína. Por isso que Jesus usa a expressão muitos. Mas em segundo lugar, o segundo sinal que Jesus apresenta como um sinal que precederá a sua volta, não é apenas a apostasia, mas ele diz no verso 3: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é que nós estamos observando aqui nesse clima de apostasia, de negação das verdades absolutas a respeito de Deus, do homem, do pecado? Neste clima de apostasia, nesse contexto de rebelião contra a palavra de Deus, surgirá o líder desta apostasia. Surgirá um indivíduo, um homem, uma pessoa. As expressões aqui que aparecem no texto de 2 Tessalonicenses aponta para a ideia de uma pessoa. Não é uma heresia que vai surgir, não é um movimento que vai surgir apenas. Heresias surgirão, um movimento de apostasia surgirá, mas o Espírito Santo nos revela
que antes que Jesus volte, se levantará o anticristo. É o líder da apostasia. E o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz aqui, é nos apresentar algumas características desse que é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre o seu caráter. Ele é o homem da iniquidade. A palavra iniquidade é uma palavra grega, anomia, ou seja, é aquele que vive contra a lei. Ele é um ativo e agressivo transgressor da vontade de Deus e incentivador dos que se opõem à vontade de Deus. Ele despreza a lei do Senhor, ele despreza as ordenanças do Senhor, ele vive e promove o que é contrário à lei do Senhor. Por isso que ele se manifestará no tempo da apostasia, porque ele encontrará pessoas que o celebrarão, que o apoiarão, que o aplaudirão. Porque o discurso do anticristo é o discurso que está em sintonia com o coração rebelde, com o coração incrédulo, com um coração que não se submete à vontade de Deus e que não confia na obra suficiente de Cristo para a salvação. Portanto, ele é apresentado como o filho o homem da iniquidade. Mas ele também, em seu caráter, é apresentado como o filho da perdição, o filho da destruição, o filho da morte, o filho do inferno, o Judas final. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia nos ensina que em todas as eras o poder anticristão se manifestou. Conforme o verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O espírito, os valores anticristãos já estão sempre presentes em todas as eras. Mas o que o Espírito Santo nos revela é que surgirá, próximo à volta de Cristo, uma pessoa escatológica nos fins dos tempos, conforme Daniel profetizou no capítulo 7, versículo de número 25. Daniel capítulo 7, versículo de número 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por isso que com o surgimento da apostasia e do anticristo será também o tempo da grande tribulação. Porque os que estão firmados no Evangelho, os que estão com o coração transformados pela graça, não se submeterão ao discurso anticristão, não legitimarão as ações, as astúcias, os intentos, a vontade daquele que se levanta como o anticristo. No capítulo 11 de Daniel, por favor observe na sua Bíblia, 11:36, diz assim: Este rei, Daniel capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Na verdade, o apóstolo Paulo está reafirmando o ensino veterotestamentário, especialmente apresentado pelo profeta Daniel. Daniel já havia profetizado que os últimos dias, e um dos sinais dos últimos dias, seria o surgimento do anticristo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é descrevendo o seu caráter. Ele é iníquo, ele é o filho da perdição. Em segundo lugar, no versículo 4 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo afirma quais serão as suas atividades, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele se colocará no lugar de Deus, objeto de culto. Ele se oporá a toda manifestação de religiosidade, a todo culto, senão o de si mesmo. Veja o que diz o versículo 4: a ponto de assentar-se no santuário de Deus.
Irmãos, à luz do Novo Testamento, o que é o santuário de Deus? O que é o templo de Deus? O que é o templo do Espírito? É a igreja. Portanto, o Espírito Santo está nos revelando que o anticristo buscará a honra e adoração que pertence somente a Deus. O Espírito Santo nos revela que o anticristo buscará exercer a autoridade sobre o povo de Deus. Mas o povo de Deus, a verdadeira igreja, só reconhece uma autoridade: o Senhor Jesus. Mesmo que ele queira se assentar no trono de Deus, mesmo que ele busque exercer autoridade, interferência, controle, domínio sobre a igreja, a verdadeira igreja de Deus aqui na terra, até o fim, declarará e viverá sobre o senhorio de Cristo. Só o Senhor é Deus. A igreja só tem um cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. E Cristo tem um cetro poderoso que governa a sua igreja. E a sua igreja até o fim será governada por sua palavra, no poder do seu Espírito. Mas não nos enganemos, ele se levantará com força, com oposição cruel, com ódio astuto, com rebelião intensa, para buscar o culto que pertence a Deus, a honra que pertence a Deus, a adoração que pertence a Deus, a autoridade sobre o povo de Deus. Mas os versos 9, 10 e 11 continuam descrevendo sobre o caráter deste que é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observemos, por favor, o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele é autenticado, legitimado pelo próprio Satanás. A eficácia aqui é energia. Ele receberá energia. Ele não é Satanás encarnado, ele é um agente de Satanás. Ele receberá a energia, o poder satânico para efetuar. Olhe só o que está escrito na santa palavra de Deus, verso 9. Com o aparecimento do iníquo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. De que maneira? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Ele fará de maneira poderosa, prodigiosa, maravilhosa. Mas o que ele faz de maneira poderosa, maravilhosa, prodigiosa, é segundo a eficácia de Satanás, que não promove a verdade, que não glorifica a Deus, mas que seduzirá a muitos. Interessante lermos isso aqui, porque diz que ele aparecerá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. A palavra poder aqui é a mesma palavra para dínamos, sinais, a mesma coisa que proezas sobrenaturais, e também prodígios, que é a mesma coisa para maravilhas. Portanto, meus amados irmãos, que Deus, por intermédio da palavra, no poder do Espírito, nos conceda discernimento, porque nem tudo que é poderoso procede de Deus, nem tudo que é maravilhoso procede de Deus. Não basta o sinal, não basta o prodígio, não basta a cura, não basta o milagre. É necessário que o Senhor seja glorificado. É necessário que o Evangelho seja crido. É necessário que vidas sejam transformadas. É necessário que o poder do Espírito nos transforme. Cuidado com esta sedução, com este poder, irmãos. O poder visto, conforme está escrito aqui, os sinais, eles exercerão um fascínio poderoso e extraordinário. Mas o que nos protegerá desse fascínio, desta sedução que se manifesta por esses sinais, por esses prodígios, é estarmos firmados na palavra de Deus. E o texto diz o seguinte ainda sobre ele: ele terá seus seguidores. Veja o que diz o verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que nos livrará
da sedução do engano é acolhermos com amor a verdade. A verdade, ela precisa não só ser acolhida intelectualmente, a verdade precisa ser amada, e a verdade é Cristo e a sua palavra. Os que não perecerão com o anticristo, os que não serão aprisionados em sua sedução, são os que estão, por misericórdia e graça, amando a verdade, para serem salvos. Mas ele diz que muitos perecerão, porque não amaram a verdade. Porque somente através da verdade que é Cristo seremos salvos. Porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus não há caminho, sem Jesus não há verdade, sem Jesus não há salvação. E desfruta desta verdade, desta salvação, os que estão apegados ao Evangelho e que amam a Jesus e a sua palavra, e serão protegidos dos enganos da apostasia e da sedução do anticristo. Por este motivo, pois que Deus lhes manda, verso 11, a operação do erro, para darem crédito à mentira. Eles estão acreditando na mentira, que vem através da figura do anticristo, com eficácia, com poder, com sinais, mas é mentira, porque está nos distanciando da verdade, está nos distanciando de Cristo, e está nos distanciando da verdadeira salvação e da verdadeira adoração. Ele diz que Deus os entrega. Irmãos, a porta da graça está aberta. O Evangelho está sendo proclamado. Deus chama homens e mulheres para a salvação. Deus chama homens e mulheres para o encontro com Ele, de libertação, de perdão de pecados. Mas o texto nos mostra que há indivíduos que insistem em permanecer no erro, na impenitência, na dureza de coração. E chega um momento que Deus entrega o homem a si mesmo, para que eles continuem presos ao erro e a mentira. Verso 12: a fim de serem julgados, condenados, todos quantos não deram crédito à verdade, o Evangelho. Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, buscaram prazer naquilo que é injusto, naquilo que é perverso, naquilo que não honra o Senhor, que não glorifica a Deus. Ele diz: esses perecerão e serão condenados. Mas o último aspecto aqui que é apresentado sobre a última informação que nós aprendemos, ela está nos versos 6 e 7, porque diz assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo diz: irmãos, não vos enganeis, irmãos, não vos perturbeis. A volta do Senhor será precedida pela apostasia e pela manifestação do filho da iniquidade, do filho da perdição, anticristo. Mas ele só se manifestará no tempo determinado. E aqui ele diz que há algo que o detém. E no versículo de número 7, ele diz que é aquele que o detém. Com efeito, verso 7, o mistério da iniquidade já opere, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. No verso 6 é chamado o que o detém. No verso 7 é chamado aquele que o detém. Ou seja, apesar dessa manifestação, há uma ação soberana de Deus no controle de tudo, no controle da história e até no controle dos sinais escatológicos que precederão a volta gloriosa do Senhor. Alguns afirmam que isso que o detém seria a lei e a ordem. Enquanto a lei e a ordem estiver prevalecendo na sociedade, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer no cenário da história com seu programa de injustiça, blasfêmia e perseguição sem precedentes. Enquanto a lei, a ordem, e ao olharmos para a sociedade, irmãos, temos percebido que tem se desenhado um quadro que favorece esse sinal de apostasia e de surgimento do anticristo.
Essa é a primeira verdade que o apóstolo Paulo afirma, à luz daquilo que temos lido na Santa Palavra, que a vinda do Senhor será precedida de 2 importantes sinais. Mas em segundo lugar, nós aprendemos, conforme nos ensina o versículo 8, que a vinda do Senhor será de absoluta vitória contra o anticristo. Apesar de toda a sua astúcia, apesar de todo o seu poder, ele será totalmente, velozmente e subitamente destruído quando a trombeta tocar. Quando a gente descreve o caráter dele, quando a gente descreve o poder dele, parece uma coisa que acaba trazendo um certo apreensão no nosso coração. Mas leiamos o versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Apesar da sua astúcia, apesar do seu engano, apesar do seu poder, bastará apenas o sopro poderoso, soberano do Senhor, e desfará o seu trono, o seu engano, a sua mentira. Portanto, meus amados irmãos, estejamos alertas em relação aos sinais, mas não nos desesperemos, porque o nosso Rei virá em glória. E toda estrutura anticristã de rebelião será desfeita pelo sopro de sua boca. Ele é o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso e nele há plena vitória. E Ele se manifestará em glória. Ele será morto, destruído, arruinado. Ele ficará fora de ação. Mas finalmente, o apóstolo Paulo, ele afirma que a vinda do Senhor para o povo do Senhor será um dia de glória. Para os que estão seduzidos pela mentira de Satanás, será dia de perecimento, de julgamento, de condenação. Mas para o povo do Senhor, será o dia da reunião, do grande encontro. É assim que ele começa o verso 1. Observaram, meus amados irmãos? Olhe como ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Haverá o dia da reunião com Ele. E o apóstolo Paulo até se inclui. Ele diz: eu estarei com vocês. Os santos do Senhor que morreram no passado serão ressuscitados. E nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Será o dia do encontro, estaremos reunidos com os nossos irmãos de todas as eras, adorando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o dia do encontro. Ele diz no verso 13, observe aí por favor, no versículo de número 13, entretanto, depois de falar sobre apostasia, depois de falar do anticristo, de suas atividades, de seu caráter, de sua maldade, de suas operações, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus os escolheu desde o princípio. Vocês foram escolhidos pela graça, soberanamente chamados. Estejam alertas, mas não vos desesperei. Vocês fazem parte do povo escolhido do Senhor, sustentado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, mantido de pé pelo Senhor. Ainda que venha apostasia, ainda que se levante o anticristo com todo o seu engano, com todo o seu poder, o Senhor conhece os seus. E ele diz: eu dou graças a Deus por vós, porque vocês foram escolhidos desde o princípio para a salvação. E o Deus que escolheu, o Deus que elegeu, o Deus que salvou, é o Deus que continua trabalhando. Porque ele diz, no versículo 13, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Deus que escolheu soberanamente é o Deus que continua trabalhando poderosamente por intermédio do Espírito, nos santificando, nos purificando, nos aperfeiçoando para a fé, para o amor, para a esperança, para o testemunho, para a firmeza na verdade. Para o que também vós, verso 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho.
Vocês foram chamados pelo Evangelho para quê? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, apesar dos sinais dos últimos tempos, somos guardados pelo poder de Deus. Há um texto em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Depois a gente volta para Tessalonicenses para encerrar. Mas eu queria ler esse texto de Pedro, porque está escrito assim, 1 Pedro capítulo 1. Pedro diz que pela misericórdia de Deus, pelo poder de Jesus, nós fomos regenerados para uma viva esperança. E ele diz no verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós temos uma herança celestial. E ele diz que essa herança está reservada. E quando nós vamos viajar, a gente vai fazer uma viagem, e a gente vai se hospedar num lugar, numa pousada, num hotel, numa casa, a gente faz uma reserva. Não é assim? Mas entre a reserva e o desfrute, há várias incertezas. A gente pode adoecer, um imprevisto, podemos chegar. Mas o Espírito Santo está dizendo que há uma reserva celestial para nós. Aí você talvez pergunte, eu sei que tem a reserva, mas será que eu vou chegar lá? Será que eu vou desfrutar dessa reserva? O versículo 5 responde. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A reserva já está pronta. E quem nos guardará poderosamente para desfrutarmos essa reserva é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a obra de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é exatamente esta mesma verdade que o apóstolo Pedro afirma. Que nós fomos chamados, alcançados, verso 14, 1 Tessalonicenses 2,14, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Você que é herdeiro dos céus, você que foi chamado pela graça, santificado pelo Espírito, você é chamado à firmeza, à permanência na tradição. Que tradição é esta? É a tradição apostólica, é o ensino de Pedro, é o ensino de Paulo, é o ensino de Jesus Cristo. Que Deus nos dê firmeza na palavra, permanência na palavra, amor pela verdade, amor que nos leva a ler, a meditar, a orar, a pedirmos o Espírito Santo que nos ensine, nos ilumine e aplique na nossa mente e no nosso coração esta palavra, e esta palavra produza firmeza, constância, coragem, determinação, para que os sinais da sedução, do engano e de Satanás não nos atinjam. Ora, verso 16, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. A consolação é eterna. Consolou-nos no passado e continua nos consolando, nos encorajando, nos fortalecendo, para que frutifiquemos em boas obras e glorifiquemos o nosso Salvador e o esperemos com firmeza, coragem, esperança, para a glória dele, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude.